penúltima rodada do primeiro turno da Série B já foi e vamos fazer um resumão agora sobre cada uma das partidas. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal, dá o like aqui nesse vídeo que é muito importante para ele ficar em alta, se inscreve aqui também para o nosso vídeo, para o nosso canal ter cada vez mais relevância dentro do YouTube e vamos nessa falar um pouquinho sobre a 18ª rodada que teve início na terça-feira e terminou ontem, quinta. Então vamos lá. O Operário fez 3-0 na equipe do Atlético Goianiense e botando aqui a tabela lado a lado, né? O Atlético Goianiense que perde algumas posições aqui, o Operário que estava numa posição bem perigosa, se não tivesse vencido, se tivesse perdido na verdade, estaria com 19 pontos, a mesma pontuação dos times da zona do rebaixamento, mas vence e consegue um bom respiro, consegue um bom salto aqui na tabela, pelo menos nesse momento, né? Dá uma respirada, dá uma aliviada e ultrapassa o próprio Atlético Goianiense na tabela de classificação. O Atlético Paranaense que estava vencendo a equipe da Ferroviária, teve um pênalti, acho que foi esse jogo que teve um pênalti também polêmico, né? Além de Remo e Avaí, teve polêmica nesse jogo aqui também, se não me engano, né? Uma possível bola na mão do jogador dentro da área, acho que foi esse. E a Ferroviária consegue o empate. Esse empate afasta a equipe do Atlético Paranaense do G4. O time poderia ter chegado a 26 pontos, mas se afasta mais uma vez, né? O Atlético Paranaense não consegue se aproximar do G4, tinha dado um bom salto na tabela e chegado próximo ali do G4, mas nos últimos 3 jogos são 2 derrotas e um empate. Então o time com essa sequência já dá uma afastada de novo da zona de classificação. 1 ponto em 3 jogos. Se tivesse conquistado 5 pontos, 4 pontos que seja, ao invés de perder um, tivesse ganho, teria 27, a 2 pontos do G4, né? Então, é uma sequência que tira um pouco dessa condição de briga aí da equipe do Atlético Paranaense, mas que ainda tem muito campeonato pela frente. O Atlético empatou com a equipe do Coritiba, o Atlético que vem numa evolução muito grande. Olha o Atlético já aparecendo aqui, né? Pertinho, inclusive, do Atlético Paranaense. É um time que vinha dando indícios bem perigosos na última semana, enrolei tudo. Nas primeiras rodadas, o Atlético vinha dando indícios bem perigosos em relação às suas brigas, né? Mas que nas últimas rodadas o Atlético vem dando um salto muito grande, né? Então sai de uma zona de rebaixamento, de uma condição inclusive que em alguns momentos ele ocupou a lanterna do campeonato e agora já chega na 11ª colocação. E o viés do Atlético, ele é de alta. Ele vem fazendo bons jogos, vem crescendo e vem ganhando jogos importantes, certo? E detalhe, teve o primeiro empate na competição, né? Não tinha empatado nenhuma vez ainda o Atlético, empatou agora com o Coritiba, que era um time que era líder até algum tempo atrás, né? Mas que com esse empate até perde a oportunidade de voltar à liderança, né? O time do Goiás que perdeu para o Novo Horizontino, se o Coritiba tivesse vencido a sua partida, teria a mesma pontuação de novo aqui do Goiás, estava empatadinho ali na liderança também, mas que está embolada também essa briga pela primeira posição. Agora embolou também, né? Goiás, Coritiba, Novo Horizontino, tudo bem embolado. Então, Coritiba fica no empate aqui contra o Atlético, que hoje o Atlético não é um adversário fácil, tá? O Vila Nova vence 2-0 a equipe do CRB, o Vila volta a ficar próximo do G4, ficar a 2 pontos aqui da equipe da Chapecoense. Então é um time que vem oscilando ali na tabela, às vezes desce um pouco, às vezes sobe um pouco, mas é um time que tem seus altos e baixos aí na competição. E o time do CRB agora tá tendo um viés de baixa gigantesco, né? Achei que minha câmera tinha travado de novo, mas deu só uma paradinha e voltou. Enfim. O time do CRB vem despencando aí na tabela, já está na 13ª colocação, a 3 pontos do Z4, a equipe do CRB. Chapecoense 4, Volta Redonda 2, a Chape que tá no G4, né, 29 pontos, e o Volta Redonda na zona do rebaixamento. O Volta Redonda de vez em quando faz algumas boas partidas, mas que em geral são partidas ruins da equipe do Volta Redonda. Mais uma derrota e o time segue lá com 18 pontos, né, na zona do rebaixamento. Chapecoense ganhando, se mantém no G4, né? Um empate teria tirado a Chapecoense do G4 da competição.
Num duelo ali na ponta da tabela, o Novo Horizontino vence a equipe do Goiás, uma demonstração de força muito grande da equipe do Novo Horizontino, vencendo o atual líder do campeonato, né? E coloca o time ali a 2 pontos do líder, brigando aí já por essa liderança e, mais uma vez, né, mantendo pelo menos essa gordurinha, porque Chape e Remo ganharam também, mas pelo menos mantém essa gordurinha em relação ao quinto colocado. Então vem bem aí a equipe do Novo Horizontino, né, se estabelecendo aí no G4. O Cuiabá volta a vencer a equipe do América. Cuiabá fica a 1 ponto do G4, 28 pontos aqui, e o América dá uma assustada, né, cara? Olha o América onde tá, um time que ultimamente tem alternado entre primeira e segunda divisão, né, brigando bem sempre na segunda divisão, sempre briga em relação a acesso, agora tá a 1 pontinho da zona do rebaixamento, né? Um time que tinha eliminado o Cruzeiro no Campeonato Mineiro. O time do América chegou à final do Campeonato Mineiro eliminando o atual líder da primeira divisão, tá? Então, não é um time que dava indícios ruins no começo da temporada, mas que agora já vem apresentando todos esses problemas, né? E agora tá bem inserido nessa briga contra o rebaixamento. Tá a 2 pontos do Lanterna, o América. A briga tá bem afiada aí. O Amazonas empatou em casa contra a equipe do Paysandu. O Paysandu também vem numa arrancada muito boa, era o lanterna, não ganhava de ninguém, mas agora já está fora da zona do rebaixamento e se mantém mais uma rodada fora da zona do rebaixamento. Então um resultado importante também aí para a equipe do Paysandu, né? Um duelo direto, pelo menos tira pontos da equipe do Amazonas também e se mantém fora da zona. Então agora é seguir nessa crescente para tentar se manter fora dessa zona do rebaixamento, né? A exemplo do Atlético que já está lá em cima. Mas olha como tá bem equilibrada essa Série B, cara. É muito equilíbrio, pô. O 11º colocado tá a 4 pontos do Lanterna, pô. É muito equilíbrio nessa Série B. O Criciúma venceu a equipe do Botafogo. Botafogo que vai pra lanterna do campeonato com essa derrota. E o Criciúma que salta mais ainda. Já tinha 23 pontos, né? Já estava numa posição até boa na tabela. Pelo que vinha apresentando no início, o Criciúma estava preocupando. O Criciúma estava na beira da zona do rebaixamento. Agora já está em 8º, a 3 pontos do 4º colocado, numa crescente boa a equipe do Criciúma, vencendo inclusive fora de casa. O Remo faz 2-1 na equipe do Avaí e eu já tinha falado um pouco, gravei um vídeo antes desse vídeo aqui, né? Gravei sobre o jogo Remo e Avaí, que eu acompanhei o jogo na íntegra. O Avaí faz um gol no comecinho, né? Numa falha do zagueiro. E o zagueiro, quando vai dar o chutão, o atacante bota o pé, a bola bate no pé dele e volta para dentro do gol. 1-0 para o Avaí. Depois disso, o Remo foi dominando a partida, teve a posse de bola, teve posse ofensiva, criou as principais oportunidades, conseguiu um empate, e aí a partir do empate o Avaí resolveu jogar bola. Mas aí já era tarde, o Remo já estava inteiro na partida. E aí o time do Avaí não conseguiu fazer o gol, né? Criou algumas oportunidades ali, mas o goleiro salvou, né? Mas não conseguiu fazer o segundo gol, o time do Avaí. E o Remo teve espaço para jogar. Sai um pênalti para a equipe do Remo, pênalti que eu já mostrei aqui em um vídeo, né? E eu vou postar no canal aqui também, não sei qual vai ao ar primeiro, tá? Se é o vídeo aqui da Série B ou se é o vídeo do Remo e Avaí. Mas o pênalti em que a bola vai à área e o zagueiro vai na disputa dela. Os dois estão olhando para a bola, o zagueiro e o Pedro Rocha, atacante do Remo, mas há o contato do zagueiro nas costas do Pedro Rocha. O Pedro Rocha está com a base plantada no chão, ele não está no momento de salto para buscar a bola, né? Então se ele tivesse no salto, o toque lá talvez fosse faltoso, porque você desequilibra totalmente o jogador quando ele está saindo do chão. Mas o Pedro Rocha não estava saltando ainda, o Pedro Rocha estava no chão, né? Com a base montada ainda para depois fazer o salto, né? E aí há o encosto ali do zagueiro e que também não há o empurrão do zagueiro e nem a carga do zagueiro para se apoiar no Pedro Rocha, para atrapalhar o pulo dele e ele ter a vantagem nessa dividida. Então, acho que é uma linha bem tênue, né? Tá bem próximo ali de uma ação faltosa, mas eu não acho que foi suficiente para marcar o pênalti ali para a equipe do Remo.
certo? Então teve também essa polêmica no jogo Remo e Avaí, que foi o segundo gol do Remo, né? Acho que, naturalmente, no segundo tempo, o Remo voltaria bem do mesmo jeito que estava jogando, né? E poderia até ganhar o jogo, né? Até porque teve um lance de contra-ataque lá que o Avaí teve um jogador expulso, né? O cara ia sair na cara do gol e ele só agarra o jogador, derruba no chão e tchau, né? E aí é expulso o jogador do Avaí e o Remo termina o jogo vencendo por 2-1, fez o seu dever de casa e tá ali colado na Chapecoense na briga pelo G4. Mas enfim, cara... teve todos esses detalhes ali em relação ao jogo entre Remo e Avaí. Quero a opinião de vocês também, se acham que foi pênalti ou não. Na minha opinião não foi, mas eu entendo quem acha que tenha sido pênalti, porque realmente há um contato ali dentro da área, mas eu não acho que foi o suficiente para marcar um pênalti, tá bom? Então, mas eu quero saber a opinião aí de vocês sobre esse jogo aí, Remo e Avaí. Mas tá aí, galera. 18ª rodada, a próxima já é a última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro e a gente tem aí muita coisa para conversar ainda desse campeonato. Após a virada de turno, vamos fazer vídeos especiais aqui falando sobre o equilíbrio que foi esse primeiro turno, né? Como estão aí as brigas, como tá cada equipe, quem tá surpreendendo, quem tá decepcionando e vamos fazer aí um apanhado geral dessa Série B quando virar o turno. Beleza, meus amigos? Muito obrigado pela presença de todos, não se esqueçam do like aqui no nosso vídeo, da sua inscrição no nosso canal que é muito importante também. Tamo junto, grande abraço e até a próxima, minha galera.